Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Que alegria é o dia de hoje nós darmos início a um novo programa, com pessoas velhas, que nem eu e o Ricardo, mas o programa é novíssimo. O programa traz o estudo do livro Cristianismo e Espiritismo, e por isso nós merecemos uma vinheta que ficou lindíssima, ver a mão de Jesus nos chamando e no final nos dando a mão, só mesmo a cabeça privilegiada do Ricardo para fazer essa caminhada conosco desde a manjedoura, passando por aquelas dificuldades todas que o cristianismo passou, até nós realmente um dia merecermos darmos novamente a mão para Jesus. E esse é o hashtag 1. Então, estamos iniciando hoje um novo programa. Nós botamos hashtag 1 para facilitar na playlist. Quando vocês procurarem Ricardo e Leila, claro que vocês vão chegar lá no do átomo ao arcanjo, mas aí vocês vão saber que lá nós tivemos 48 encontros. Foi lindo, né, Ricardo? 48 encontros. E hoje nós iniciamos um novo trabalho desse livro também maravilhoso, de Leon Denis. E nesse primeiro programa, nós vamos dar a conotação poética que Leon Denis dá, que Leon Denis traz nesse seu trabalho maravilhoso, Cristianismo e Espiritismo. Ele diz assim: educados na fé cristã, conhecemos tudo que ela encerra de poesia e grandeza. Se abandonamos a fé católica, diz Denis, pela filosofia espírita, não esquecemos, por isso, as recordações da nossa infância, o altar ornado de flores, a grande harmonia dos órgãos, os cantos graves e profundos e a luz coada através dos vitrais coloridos a brilhar no ladrilhado do solo. Se há por nós uma imagem toda venerável e sagrada, é a do suplício do Calvário, pregado ao madeiro infamante, ferido, coroado de espinhos, e que, ao expirar, perdoa os seus algozes. Que poesia linda faz Denis ao prefaciar o seu livro Cristianismo e Espiritismo. Fala aí, Ricardo, dessa lembrança boa que a gente tem de quando a gente, até hoje, quando eu entro numa igreja, seja aqui no Brasil, seja no exterior, aquelas igrejas enormes, lindas, cheias de vitrais, me traz na lembrança a caminhada do cristianismo, que, embora com todos os equívocos, permaneceu na Terra. Fala um pouco aí, Ricardo. Olá, Leila, como vai? Olá, meus amigos, como vão todos? Como vão minhas amigas também? Muito obrigado por vocês estarem aqui e participarem desse nosso novo estudo do livro de Leon Denis. Interessante a gente ver, Leila, que Denis não se preocupou em mostrar os equívocos cometidos na igreja, mas sim o seu propósito evangelizador. As 12 vias que você vê na igreja, as cenas que você vê na igreja, são para ensinar as pessoas o que aconteceu com Cristo através, podemos chamar assim, do PowerPoint do passado. Porque são slides com imagens de toda a via dolorosa, né? Os 12 pontos da via dolorosa, o encontro com o filho de Zaqueu, que carregou a cruz para Jesus, a parte em que limpam o seu rosto, tudo aquilo é um processo educacional, é um processo de evangelização, pois as pessoas não sabiam ler e escrever. E aquilo ficou. Todos aqueles vitrais é para demonstrar o quão pequenos nós somos.
para quando nós entrássemos na nave da igreja, percebêssemos que ali nós somos filhos de alguém que quer nos acolher. E como esse alguém que para a Igreja Católica Deus é antropomórfico, Deus é uma figura, esse alguém é extremamente grandioso em relação a nós. Tudo é muito grande, tudo é muito belo, tudo irradia, tudo precisa irradiar para demonstrar que nós, homens, precisamos muito ainda para crescer. Então, tudo aquilo que está dentro da igreja é um processo educacional, dentro de um conjunto de ritos, né, que foram se aprimorando pelos séculos. É muito lindo isso, e Denis, ele fala de uma forma muito poética assim: o longínquo convite dos sinos, as vozes de bronze que vão acordar os sonoros ecos dos bosques e dos vales. Como é bonito isso, né, Ricardo? A gente não para pensar. Isso é que nos diferencia de ouvidos de ouvir, né? Que você ouve um sino da igreja e a mim me remete também à minha infância, que a igrejinha da minha cidade tinha um sino de bronze, que a gente sabia exatamente o horário. E quando eu fui para o exterior também, que eu fiquei numa cidade pequena, que meu filho morou na Alemanha, aqueles sinos também, aqueles cantos que eles fazem através do sino, chamando para devoção, né, devoção a Deus, também nos traz essa nostalgia gostosa de lembrar que Deus existe, Ele é nosso Pai, e nos chama para adoração. Mas é a forma dele dizer, o longínquo convite dos sinos, as vozes de bronze que vão acordar os sonoros ecos dos bosques e dos vales. Fala aí um pouquinho dessa beleza. Bom, Leila, eu acho interessante nesse ponto, é que eu me lembro que quando eu era garoto, havia no alto do morro da rua que eu morava, tinha uma igrejinha, Igreja de São Francisco, e todo dia às 6 horas da manhã ele tocava um som diferente para acordar os pais e as crianças para avisar que tinha escola. E ele só não tocava aos sábados, às 6 da manhã, mas tocava aos domingos, para lembrar todo mundo que tinha a missa das 7. Então, era interessante ouvir isso. Eu não era católico à época, eu só fui fazer a minha primeira comunhão já um pouco mais velho, a pedido da minha mãe, que a minha mãe era filha de Maria, e aí ela pediu para que eu fizesse a primeira comunhão e eu fiz. Mas o interessante é que eu escutava direitinho a chamada da escola dominical às 6 horas da manhã, e era uma música diferente, era um toque diferente. Havia toques diferentes para cada evento. Chamar para as aulas durante a semana e chamar para o encontro dominical aos domingos. Era muito interessante. É muito interessante. E Denis vai dizendo, e nas horas de tristeza, praz-nos meditar na igreja silenciosa e solitária, sobre a penetrante influência que nela acumularam as preces, as aspirações e as lágrimas de tantas gerações. Olha como Denis olha com esses olhos bons, né? Como disse Jesus, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. No entanto, se os seus olhos forem ruins, quantas trevas haverá em ti. Então, olha que coisa linda, Denis, relembrar essa nossa infância espiritual, quando a gente só podia ouvir falar de Jesus dentro desses templos, né? Porque até então, eu que estudei em uma cidade pequena, eu tive também que ser batizada, porque se eu não fosse batizada, embora meu pai fosse espírita,
A minha mãe era laica, vamos dizer assim, ela não se importava com religião, mas ela era simpatizante do catolicismo e aprontava gente muito bonitinha para a gente ir para a missa. E a melhor escola da nossa cidade era católica. Para você entrar na escola, você tinha que ser batizado. Então, nós fomos batizados até para merecer entrar na escola católica e lá fazer a primeira comunhão. Então, essa maneira do Denis falar traz uma coisa bonita para a gente, uma nostalgia, e não essa tendência que a gente tem de julgar os erros enquanto católicos, né? Fala um pouco mais aí. É muito triste, Leila, quando a gente começa a perceber que muitas vezes as pessoas procuram encontrar muito mais os defeitos do que as alegrias e o trabalho realizado por essa religião. A gente tem que ter profundo respeito, porque foi a religião que sustentou o mundo cristão, ou seja, a Europa, norte da África e Américas, desde o século IV. Então, é uma estrutura que foi se adaptando por quase 2000 anos para que pudesse atender a todos os tipos de pessoa, mesmo cometendo os equívocos que cometeu. Mas é natural, à medida em que você não contenta todos. E muitas pessoas se deixaram levar pelo materialismo, como são levadas em tantas outras religiões. Não é uma exclusividade do catolicismo, como ele fala aqui, das igrejas, tampouco, digamos, esse privilégio de cometer enganos. Todos cometem enganos e hoje nós testemunhamos enganos por todas as partes, dando maior valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Mas Denis nos mostra a espiritualidade por detrás de todo esse trabalho que foi feito pelas igrejas. As orações, a maneira pela qual trabalhava psicologicamente as pessoas, vá rezar 50 Pai Nossos, 50 Ave Marias. Isso era para quê? Para a pessoa não pensar em bobagem, para ocupar a mente, contando no terço as orações e não ficar pensando bobagem, esvaziar a mente dos seus problemas. Então, tudo tem uma razão de ser dentro dessa estrutura para poder atender a todos. E mesmo assim, é claro, nunca vai conseguir. Mas ela tentou. É e aí verdade. está o seu mérito. Interessante que Denis ele fala assim: cabe-nos questionar, no entanto, né? A gente tem que questionar. Seria a convicção de sua impotência para satisfazer as elevadas faculdades da alma, a inteligência e a razão, que impeliu a Igreja para o caminho das manifestações exteriores e materiais? Seria por isso, né, que nós fizemos templos tão grandiosos, que nós fizemos um poder financeiro enorme dentro da igreja? Seria para a gente não pensar a respeito, como diz Denis, a respeito dos mistérios e de tudo aquilo que nos ensinava uma obediência cega, sem que pudéssemos utilizar da nossa razão? Interessante essa reflexão de Denis, porque eu me lembro quando eu fui na Holanda conhecer o Museu da Inquisição, que foi um equívoco tão grande que nós, cristãos da época, cometemos, né? Que a gente torturava as pessoas. E esse Museu da Inquisição tinha aqueles instrumentos de tortura. E, Ricardo, eu não consegui, porque você ia visitando o museu, ia descendo, era uma estrutura descendo. Eu não consegui descer até o quarto ou terceiro degrau, não sei,
que aquilo me fez tão mal, que eu me lembrei que talvez dentro da igreja eu comungasse daquela ideia de que era necessária a dor para que a alma se tornasse melhor. Então, a tortura fazia parte de uma época que a gente gostava da tortura para que o espírito sofresse na terra e não fosse direto para o inferno. Então, havia aquela crença de que era preciso sofrer para poder ir para o céu. De modo que, quando uma pessoa era considerada herege, esse é um herege, não merece viver, mas também não merece ir para o inferno. E para protegê-lo, como ele é um filho de Deus também, como nós, a gente precisa fazê-lo sofrer. Então, existiam aquelas torturas horrorosas para que a pessoa pudesse dizer que estava equivocada, que ela concordava com a infalibilidade papal, com a Santa Madre Igreja, com aquilo tudo. E até hoje, eu acho que a gente traz esse arquétipo de que é preciso sofrer para progredir. Grande equívoco, meus irmãos. Nós não precisamos sofrer para progredir. Deus não nos criou para o sofrimento, não. Ele nos criou para o amor e a felicidade. O sofrimento, a dor, faz parte da nossa vida e nós muitas vezes louvamos a dor que nos transforma realmente, nos faz tomar consciência da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa necessidade de espiritualização. Mas não que Deus queira que seja assim, é porque pelas as nossas escolhas equivocadas, pela nossa ignorância, a gente atrai a dor para a nossa caminhada. Mas a dor, nós poderemos sim progredir com o amor. Jesus trouxe o antídoto para a dor. Ele trouxe o amai-vos uns aos outros, não é mesmo, Ricardo? Fala um pouco sobre isso, essa questão que Denis levantou. Leila, eu estava aqui me lembrando de que Cristo disse que não veio trazer a paz, mas a espada. E que nós estamos vivendo, vamos aqui por enquanto só olhar no âmbito da igreja, porque a Inquisição não foi uma exclusividade da igreja. A perseguição, as bruxas aconteceram também em outros locais que não tinham os católicos como maioria. O que nós podemos perceber é que existem em muitos o temor de errar e que os outros errem, que eu seja culpado pelo erro dos outros. Então é melhor fazer o outro sofrer do que eu sofra. Parece uma coisa meio estranha, mas o princípio era esse. Eles achavam que estavam certos, acreditavam que estavam certos e exigiam dos outros que os seguissem. Era praticamente, forçosamente, né, uma vigilância que eles exerciam sobre a sociedade. E essa vigilância, por sua vez, tinha que gerar suas sanções, as suas punições. E aí, o ápice da punição é quando você tira a vida do próximo. Esse é o clímax, porque você não tem como punir alguém que já morreu. Então, era preciso mostrar a todos que as punições eram muito severas, ao ponto de que os outros não cometessem aquele mesmo erro, ou não seguissem as ordens de quem estava sob o comando, aqueles que detinham o poder. E isso não é uma exclusividade do catolicismo. Os muçulmanos, por exemplo, têm leis tão rígidas a ponto de cortar a mão das pessoas ou deixá-las alijadas ou aleijadas por o resto de suas vidas. Leis que ainda existem hoje, mas de uma outra forma. É verdade, Ricardo. Não é uma exclusividade. E o catolicismo, se nós formos olhar, a maneira pela qual ele criou esse processo de punição, essa punição foi muito mais grave no século XVII, nos Estados Unidos, num povo que não era católico,
do que do que na Europa, porque a questão principal na Europa eram com os novos cristãos. Eram judeus que aceitavam ser cristãos e aí continuavam com os seus cultos judaicos escondidos. Aí se tornavam hereges, porque herege não é aquele que não é cristão. Herege é aquele que é cristão e não segue as regras do cristianismo. Esse é o herege. Então, para eu poder colocar um judeu na fogueira, como era a história, como aconteceu na história, ele antes tinha que ser cristão. Então, eles transformavam... Era um prêmio, né? Era um prêmio ser queimado, né? Era, porque... então, essa perseguição que se deu principalmente a dois fatores, né? Era perseguição de grupos menores, menores, né? Grupos restritos, outros grupos que não católicos, e também a católicos que possuíam a mediunidade, principalmente os que possuíam a mediunidade, é que existiam as perseguições, principalmente na Europa. Nas Américas, isso aconteceu de outra forma. Assim como essas perseguições também aconteceram na Ásia Menor. Uhum. Aconteceram nas regiões da Arábia Saudita, mas também seguindo outras regras. Isso tudo aconteceu para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos aprender. Não há como você enxergar a luz sem ter antes vivido a escuridão. É verdade, Ricardo. Aí me faz lembrar os espíritos, como eles são generosos. Eles dizem que nós não somos maus. Por mais maldade que nós façamos, nós não somos maus, nós somos ignorantes, no sentido de ignorar o que é realmente a vida. E me faz lembrar também São Jerônimo de Praga, quando ele estava lá sendo queimado, e ele viu aquela mulher, aquela velhinha, ir pegar um graveto para aumentar a fogueira que estava queimando o seu corpo, assim nos conta a história, né? E ele, então, diz aquela frase que todo mundo fala, minha mãe, então, falava muito essa frase quando eu era criança, sancta simplicitas, que quer dizer santa ignorância. Ele não criticou a velhinha de jogar lenha na sua fogueira. Ele viu o quanto aquela criatura era ignorante, porque na cabecinha dela ela imaginava que estava fazendo um bem para aquele herege, queimando o seu corpo para que ele não fosse para o fogo do inferno. Então, meus irmãos, e Denis ele fala uma coisa interessante aqui sobre o protestantismo, porque depois veio Lutero, né, que lutou realmente contra todas essas arbitrariedades que aconteciam nesses julgamentos, nessas queimação de corpos, etc. E ele disse: o protestantismo é mais sóbrio, se desdenha as formas e a decoração, é para melhor fazer sobressair a grandeza da ideia. Então, ele achou que o movimento que Lutero, né, iniciou teve, embora tenha tido muita matança, a noite de São Bartolomeu, tantas perseguições aos huguenotes, né, que eram os protestantes, tudo isso ajudou para que a humanidade pensasse um pouco a respeito de tudo isso. E ele fala, a doutrina do Cristo é, por excelência, a doutrina do amor, a religião da piedade, da misericórdia, da fraternidade entre os homens. E a doutrina da Igreja Romana está assim? Ele questiona. É preciso procurar a verdade sem fomentar a divisão entre os homens. Então, Denis, ele viveu uma época em que a época das revelações, né, que ele mesmo diz, que ele teria mesmo que questionar junto àquelas mentes missionárias da época sobre o nosso comportamento
enquanto representantes de Cristo na Terra, né? Que nós nos dizíamos representantes de Cristo na Terra e realizávamos todas essas maldades. Então, ele questiona sobre isso. Fala um pouquinho, Ricardo. Leila, como nós dissemos, a questão que nós podemos perceber é que não é das religiões a maldade, pelo contrário, todas elas procuram responder questões que auxiliem o homem a evoluir, moral e espiritualmente. As 92 questões apresentadas por Lutero e pregadas nas portas das igrejas, de várias igrejas, para solicitar mudanças do cristianismo, não foram bem recebidas, porque ele propunha mudanças, retirar imagens, retirar ritos, perguntar por que dos dízimos e tantas outras coisas que levaram-no a fugir para a Alemanha, receber a proteção de condes alemães, de pessoas da nobreza da Alemanha, para ele poder escrever o primeiro evangelho em alemão. E graças a esse trabalho de Lutero é que a Alemanha foi unificada com o seu idioma, através do seu idioma e da Bíblia de Lutero. Então, todas essas coisas têm seu valor. Foram instrumentos da evolução humana. Porém, muitas vezes, por estarmos ainda nos inícios de um planeta de provas e expiações, havia muita escuridão, muita escuridão que deveria ser trabalhada, como diamantes brutos. A gente tem que sempre lembrar da parábola do Lázaro e do rico. Quando o rico pede para que Lázaro ou Abraão se dirijam aos seus irmãos para dizer que havia um risco muito grande deles sofrerem como ele, rico, estava sofrendo. Demonstra o quê? Que esse rico amava seus irmãos. Porque se ele não amasse, ele não ia dizer nada. Ele dizia, tudo bem, meus irmãos vêm para cá, vão ser mais 5 a ficar aqui comigo, mais 6. Quando, na verdade, ele se preocupou com seus irmãos. Havia ali nele algo de bom, uma preocupação, um amor, uma empatia com os seus irmãos. Então, ele não era de todo mal. A gente tem que tomar muito cuidado quando lê esses documentos, essas parábolas, porque elas trazem muito mais do que a superfície nos mostra. Da mesma forma que toda essa estrutura de evolução do cristianismo até chegarmos, né, a uma condição em que possamos novamente seguir o cristianismo primitivo, onde não há superiores nem inferiores, ele é horizontal em sua estrutura. Para chegarmos a isso, a gente tem que evoluir muito. É verdade, Ricardo. A doutrina, não, essa nova ciência, diz Denis, ele chama o espiritismo de uma nova ciência, observa e registra o conhecimento da nossa verdadeira natureza e a lei dos nossos destinos progressivos. Os fatos ditos milagrosos se produziram em todos os tempos, particularmente em nossos dias, que eles são resultados de causas livres, invisíveis, que perpetuamente atuam, submetida, porém, a imutáveis leis. Então, Denis examina nessa introdução do seu livro que milagre, os chamados milagres, sempre aconteceram, mas não eram compreendidos, por isso que eram dados como milagres. E o Espiritismo veio tirar o véu, mostrando que existe um mundo invisível, o mundo dos chamados mortos, que podem se comunicar com o nosso mundo.
E essa mediunidade, que foi ao longo do tempo perseguida, até queimada, até tido como herege aqueles que percebiam num grau qualquer a dimensão espiritual, essa nova ciência veio alargar esses nossos horizontes. E nós concordamos com Denis quando ele diz: o homem esqueceu, ao mesmo tempo, o caminho dos templos e dos pórticos da sabedoria. Para quem quer observar atentamente as coisas, os tempos que vivemos estão carregados de ameaças. Parece brilhante a nossa civilização. E, todavia, quantas manchas lhe obscurecem o esplendor. E é verdade, meus irmãos, eu fico pensando sobre isso. A gente vê um progresso intelectual tão grande, uma maravilha, tal como a internet, essa oportunidade de estarmos falando para o mundo todo, porque a internet é universal e é democrática. Então, todo mundo que quiser poderá nos ouvir, qualquer brasileiro, onde quer que estejam, poderá nos ouvir, porque, infelizmente, nós não temos ainda uma língua universal. A língua universal é do nosso pensamento, é da nossa intuição, mas a linguagem, a nossa comunicação, precisa de um idioma. Apesar de todas essas conquistas que a inteligência humana já trouxe para o mundo, a gente ainda observa com tanta tristeza essas guerras, não só essas guerras que nós tomamos conhecimento, que entra dentro do nosso lar, mas especialmente as guerras domésticas, as guerras que nós fazemos contra nós mesmos. É impressionante como que Denis tem essa frase poética dizendo brilhante, parece brilhante a nossa civilização. E, todavia, quantas manchas lhe obscurecem o esplendor. Como é poeta. Fala aí, Ricardo. Se a gente fosse falar todas essas manchas, não ia ter tempo de programa, né? A nossa sorte é que Jesus deu o sabão em pó adequado, que é o Evangelho. Um tira-manchas excelente. Mas o que eu fico muitas vezes pensando é que não é diferente uma guerra na Arábia Saudita ou uma guerra que está acontecendo no Afeganistão de uma guerra que está acontecendo na Ucrânia. A diferença talvez esteja no fato que o afegão, a sociedade é muito mais pobre. E muitos desses mais civilizados consideram uma raça inferior. Pois bem, até essas raças ditas superiores, né, essas sociedades ditas superiores, também entram em guerra, também possuem suas diferenças, também entram em conflitos, demonstrando que são apenas espíritos em processo de evolução. Mas uma evolução que estão escolhendo sistematicamente pela dor. E o processo de reparação é tão doloroso quanto a dor que eles provocam. E isso é o que me deixa ver Denis tão atual, quando ele fala que nós nos preocupamos com o esplendor das nossas culturas, julgando-nos uns superiores aos outros, quando, na verdade, somos todos iguais e todos temos manchas que precisamos reparar. Manchas que serão reparadas através da resignação, do entendimento, da tolerância, da solidariedade, do trabalho, e que estão ainda, se vai ser necessário algum tempo, estão distantes. A nossa visão de uma única existência, né? Talvez sejam necessárias algumas existências para que essas manchas sejam reparadas. Então, para mim, esse texto de Denis nunca foi tão contemporâneo, tão presente.
Ele fala um texto aqui abaixo também, que eu vou ler para vocês, que é lindo, ele questiona: é pela riqueza que uma sociedade se engrandece? O objetivo do homem na Terra é, porventura, levar uma vida faustosa e sensual? A imoralidade se alastra como uma imensa chaga. O que era sofrimento se converteu em desespero. Às certas horas, não pode o cético mais endurecido contemplar o infinito constelado, o curso de milhões de sóis que na imensidade se efetua, nem passar diante da morte sem perturbação e sem respeito. Olha que lindo, Denis, questionando: será que é essa riqueza que os povos querem, essas contas gigantes, essas valorizações da moeda, é isso que engrandece uma é isso que engrandece uma nação? Será isso mesmo, meus irmãos? Vamos falar nisso, Ricardo. É que eu percebi aqui outros dois textos bastante contemporâneos. No passado, era chamado de cético, na língua popular, o que hoje nós chamamos de negacionista, o que nega tudo, o que nega a existência de Deus, o que nega que a Terra é redonda, o que nega a própria negação. Então, se a gente trocar aqui, olha, a certas horas não pode o negacionista mais endurecido contemplar o infinito, é de uma atualidade tão grande, porque antigamente, na época que viveu Leon Denis, cético não era o ceticismo questionador, o crítico. A própria palavra ceticismo vem de crítica. Não, o cético era aquele que negava tudo. Aí chamavam de cético, na linguagem popular. Mas, na verdade, era o que nós chamamos hoje de negador. Aquele que nega, o negacionismo. A gente escolhe o termo que for mais interessante. E outro ponto que ele fala é pela riqueza que a gente reconhece uma sociedade, uma riqueza material, porque no conceito de riqueza, para que um seja rico, muitos têm que ser pobres. Porque esse rico tem que pegar parte dessa riqueza e dar como forma de salário, de resultado de trabalho, de horas de vida do outro, para poder ganhar mais. Então, ser rico é a solução, porque para um ser rico, muitos precisam ser pobres. E a quem pertence as riquezas da terra? A ninguém e a todos. As riquezas da terra não são privilégios de 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 100 pessoas. As riquezas da terra pertencem a todos. As riquezas materiais e as riquezas intelectuais também. É fonte do trabalho do homem a sua riqueza intelectual? Sim. Mas ele tem que entender que isso não pode fazê-lo tão superior aos outros, a ponto que muitos vivam numa ignorância científica, numa ignorância de vida, para que esses continuem, como no passado já tiveram, tendo o controle e o poder para dominar os outros. Isso é um equívoco que um planeta de regeneração, um planeta feliz, não comete. Porque eles entendem que nós estamos aqui temporariamente. Tanto que esse cético, como coloca Denis, esse negador, como coloca Denis, não há algo que o perturbe mais, que o force a tanto respeito quanto a morte. Porque dela ele não pode questionar, dela ele não pode fugir, e nela é que ele vai encontrar, talvez, as respostas para todas as negações que ele teve em vida. Então, eles temem muito a morte. É verdade. E é justamente isso que o Espiritismo nos ensina, a não temer a continuidade, sabendo que nós estamos aqui, somos temporários, que tudo que está à nossa volta é para o uso,
e não para o poder, e com isso as coisas tornam-se para nós um pouco mais fluidas, não nos perturbam tanto. É isso mesmo, Ricardo. E aí, Denis questiona: onde encontrará o homem a segura rota que o conduz a Deus? Qual será, numa palavra, a crença do futuro? A futura fé que já emerge dentre as sombras não será nem a católica, nem a protestante, nem a espírita, eu incluo aqui, será a crença universal das almas, a que reina em todas as sociedades adiantadas do espaço. Com a nova crença, a ciência tornar-se-á religião, e a religião há de se tornar científica. Segundo Denis, o maior equívoco do catolicismo foi divinizar o Papa e o tornar infalível. Esse foi o maior equívoco que a época das revelações, especial grande poeta, escritor e estudioso Leon Denis, nos trouxe no nosso estudo de hoje. Nós não temos que cometer esse equívoco de acharmos-nos infalíveis, como disse aí o Ricardo. Nosso grande equívoco é achar que a nossa raça é melhor do que outra. Se nós temos alguma conquista, nós somos maiores do que o outro que não tem. Esse é um grande equívoco, meus irmãos, essa infalibilidade. Todos nós somos falíveis. E a religião do futuro, digamos assim, ele nem usa a palavra religião, ele usa a crença. A crença quer dizer a certeza que todos nós, seres humanos, iremos conquistar, de que todos nós somos irmãos, e aqueles que sabem mais podem contribuir distribuindo o seu conhecimento, aqueles que têm mais riqueza podem contribuir dividindo melhor essa riqueza, oferecendo trabalho, oportunidades. Nós somos irmãos e nós precisamos uns dos outros para nos tornarmos melhores. Não for assim, Jesus não diria que se uma ovelha do seu rebanho se desviasse, ele pararia todo o rebanho e ia atrás da ovelha desgarrada. Todos nós somos importantes nesse contexto universal. Cada um de nós tem uma riqueza ímpar, singular, que precisa ser dividida com os nossos irmãos. Falando isso, eu já me despeço, que está na nossa hora, passando a palavra para o Ricardo, que Jesus nos ampare para que a gente faça desse estudo uma grande força de renovação para a nossa alma, porque nós estamos aqui para caminhar em direção à luz. Por isso que a TV Nova Luz, é uma TV criada para iluminar os nossos dias. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ricardo? E uma crença universal, Leila, completando respeitosamente o que você colocou, é aquela em que eu compreendo e entendo as opções e o entendimento do próximo. Meus valores não são melhores nem piores do que o do meu próximo, são só diferentes. E essa crença universal não será baseada em regras ou valores pré-estimados, mas sim das experiências reencarnatórias vividas por cada um de nós, que por sua vez são diferentes. E em cada um, assim como foi colocado muito bem por Ivone Pereira no seu livro Reencarnação em Vida, terá em si uma virtude na qual poderá ser chamado. Que nós um dia poderemos ser chamados de paciência, de tolerância, de empatia, de alegria. Então, respeitemos essa crença que o próximo nos traz e vamos caminhar respeitando os entendimentos dele
que podem não ser sequer semelhantes aos nossos, mas são os instrumentos que ele utiliza para a sua evolução. Muito obrigado, Leila. Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.